Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Desenvolvedor Disputado. Aqui nós discutimos estratégias da sua jornada para você se tornar um desenvolvedor, né, um programador disputado, do tipo que pode literalmente escolher aonde vai trabalhar. Bom, eu sou José Castilho e o tema da nossa live de hoje é: não tenho a menor ideia de como um programa de computador é feito, mas eu gostaria de entender como funciona isso e gostaria de aprender a programar. Bom, se você está interessado nesse tema, o tema da live de hoje certamente é para você e pode ter certeza de que eu vou trazer coisas muito importantes para ti. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nessa live é te explicar claramente o que significa, né, esse obstáculo que muitas vezes impede várias pessoas aí de aprender a desenvolver programas de computadores. Bom, qual que é o obstáculo de não saber como um programa de computador é feito? Primeiro, muitas pessoas têm, né, um certo receio de falar, putz, cara, não tem a menor ideia de como que a parada é feita, gosto de informática, gosto de TI, gostaria de aprender, mas não tenho a menor ideia de como essa coisa é feita. Tenho medo, né, de talvez aí ser muito difícil, de não dar conta, né? São algumas coisas, é o tipo de conversa que costuma surgir quando a gente fala sobre essa dificuldade que as pessoas têm de não saber como que se desenvolve aplicativos, como se desenvolvem sites inteligentes, como, né, que a gente cria softwares inteligentes para ajudar a gente na nossa rotina do dia a dia. E eu vou discutir sobre várias coisas aqui a respeito desse tema aqui hoje, para te ajudar a tornar as coisas muito mais claras. Então, primeira coisa, já bora lá, dá o like no vídeo, compartilha, chama a galera aí que você conhece e vamos lá para o nosso conteúdo. Um outro ponto que é muito importante também você saber é o que não é, né, ou seja, o significado de você não saber o que é também um programa de computador. O fato é que você não saber nada hoje sobre como um programa é feito, o que dá para se fazer, o que não dá para fazer, não entender bulhufas a respeito desse tema, não te impede de aprender como fazer. Não te impede de aprender como fazer, de aprender o que pode ser feito e criar coisas incríveis, tá? O fato de você não saber não te impede de fazer essa parada, beleza? Então fique tranquilo. E eu vou discorrer aqui sobre várias coisas agora ao longo dessa live e para poder ajudar você a superar, né, esse obstáculo de não ter a menor ideia de como um programa é feito. Então, vou passar aqui agora por alguns pontos que fazem parte, né, de todo o escopo que está envolvido em quando a gente vai desenvolver um programa de computador. Beleza? Então, bora lá. Primeiro, quando a gente fala sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, talvez, assim, a primeira coisa que pode passar, talvez, pela sua cabeça seja, cara, como que eu vou fazer para, sei lá, criar um programa lá bonitinho? Como que eu faço para aparecer isso lá na minha tela do computador ou na tela do celular? Né? Como que eu faço, cara? Não tenho a menor ideia. É muito louco isso. Eu me lembro porque eu também, quando eu estava, talvez, aí no lugar de algumas pessoas que estão aí acompanhando essa live, tem gente aqui que já sabe fazer alguma coisinha, tem gente que não sabe fazer nada. Eu, por exemplo, quando eu fui aprender a programar, eu não tinha a menor ideia. A menor ideia, não tinha mesmo. Para vocês saberem, né, a minha carreira mesmo, quando ela começou, antes de eu entrar no mundo da programação Java, eu, na verdade, eu trabalhava consertando computador, montando computador. Tipo, eu comprava as peças, montava o computador e vendia. Eu dava assistência, né, em computadores. Era o que eu fazia, né? Instalava os programas e tal, deixava preparadinho para a galera trabalhar, dava manutenção, era o que eu fazia. Aí, tipo, eu fui pesquisar um pouquinho, fui aprender um pouquinho sobre redes, né? Como conectar o computador em rede e tal, montar redes de computadores, né, nos lugares, nas empresas, né?
em casas. E aí depois eu falei, cara, eu gostaria de aprender como que os programas são feitos. E eu, particularmente, fui aprender fazendo um curso de programação, só que eu não tinha a menor ideia, não sabia bolhufas, sabe? Sobre como que seria essa parada. E eu acabei, então, entrando, por exemplo, na faculdade de ciência da computação naquela época para ter uma ideia de como que a coisa funcionaria. Ou seja, quando eu fiz isso, eu escolhi um caminho bem longo. E eu fui aprender alguma coisinha na faculdade, mas foi muito pouco também. Então, olha só que louco. Eu, na ânsia de querer aprender a desenvolver um programa, achava que eu teria que fazer uma faculdade para aprender a criar alguma coisa. E a parte mais louca de tudo, cara, que eu cheguei lá na faculdade, na nossa primeira aula, eu lembro até hoje, galera, isso. Eu lembro até hoje que a primeira aula que a gente teve foi com um professor, né? O apelido dele era Cocão, cara meio cabeçudinho, né? Imagine só a cena, né? Dessa criatura. Era um cara bem emblemático, e a primeira coisa que ele falou para a sala inteira, eu lembro que na minha sala naquela época tinha tipo umas 40 pessoas, né, de ciência da computação, no primeiro dia de aula. Tipo, o cara, pô, o que vocês, como cientistas da computação, vão aprender e tal. Eu sei que assim, o cara chegou, ele deu um banho de água fria na galera, né, e falou, olha, aqui vocês não vão aprender a fazer programa, vocês vão aprender a pesquisar, a entender como funciona essa parada aí do mundo da ciência da computação. Vocês vão aprender um monte de coisa, mas não necessariamente vão desenvolver programas. Cara, ali, né, a galera tomou um banho de água fria, porque basicamente o que ele falou, galera, o curso é ciência da computação, vocês vão se tornar cientistas, são pesquisadores. Então vocês não vão necessariamente botar a mão na massa e fazer uma parada aqui, não. Bicho, pessoas que estavam assim, sabe, naquela ânsia de, pô, eu esperava que eu fosse aprender, fazer alguma coisa legal aqui e tal. A galera vazou. E, olha, pode parecer mentira, mas, tipo, nessa semana, sem brincadeira, a gente teve ali, tipo, umas 10 desistências na sala. Tipo, galera que trancou, foi lá, trancou, falou, não, vou fazer outra coisa. Não queria nem saber. E foi muito interessante. E olha só que louco, isso foi o jeito que eu fui aprender e descobrir como o programa é feito, né? Maluco, né? Eu participei de uma faculdade por anos para de verdade só, sei lá, aprender alguma coisa de verdade, de fato, sobre alguma coisinha sobre como um programa é feito lá, tipo, no terceiro, quarto ano da faculdade, que eu fui começar a entender de fato como que um software é desenvolvido. Então, assim, um monte de coisa que a gente viu na faculdade, de teorias e blá 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 da vida aí, que sim, várias coisas são importantes, mas muita coisa de verdade eu nem lembro. Por quê? Porque foram coisas inúteis, né? E a parte boa disso tudo é que eu tô aqui para poder mostrar para você que você não precisaria de todo aquele blá blá blá. Então, hoje, por exemplo, aqui numa live, aqui, que vai ter ao todo aí, a gente deve ter mais uns 20 minutos, a gente já teve 9 minutos de live até agora, eu vou passar por várias coisas que são importantes e você já vai começar a entender como um aplicativo é feito, né? Vai ter uma noção legal do caminho que você tem que percorrer, pelo menos, para poder conseguir fazer isso. E, por incrível que pareça, na facu isso não era claro. A gente foi entender isso depois que saiu da faculdade. E muita gente, inclusive, da minha turma lá atrás, não sabe disso até hoje. Mudaram de carreira, foram fazer outras coisas da vida e nem mexem com isso. Então, olha só que maluco. Então, com isso eu já te respondo. Você não precisa entrar na faculdade para querer aprender a programar. Beleza? Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai desenvolver um software, um programa de computador ou um aplicativo, a primeira coisa que a gente tem que saber não é, tipo, especificamente o que você vai fazer. Primeira coisa que você tem que saber, que é o que a galera na área de software vai chamar de levantamento de requisitos, enfim, em cima disso tem várias etapas, dependendo da metodologia que a gente usa, ou seja, dependendo do jeitão de construir o software, você pode seguir determinadas etapas, umas a mais, outras a menos, mas enfim, resumindo a parada, a primeira etapa é você levantar ali, a grosso modo, o que vai ser feito, qual o problema que o seu software, que o seu aplicativo vai resolver,
quem são as pessoas envolvidas, quem são essas pessoas que vão utilizar aquilo, ok? Você começa levantando isso, escrevendo isso de alguma maneira, não vamos entrar em detalhes aqui, mas de alguma forma, imagine que você coloca essa parada meio que no papel para você saber exatamente qual é o problema que esse software vai resolver. Beleza? Que é, a grosso modo, o levantamento de requisitos. Tem muito mais coisas, detalhes, né, de como isso é feito, eu não vou entrar aqui, mas para você saber, a grosso modo, como a parada funciona. Então, beleza, você começou a levantar requisitos, você já tem um escopo, que a gente chama de escopo, ou seja, o que vai ser desenvolvido, qual o problema que o nosso aplicativo vai resolver quando ele estiver pronto, ou qual é o problema que a gente se propõe a resolver com esse aplicativo pronto. Ok? Começa por aí. Depois disso, a gente entra numa parada que chama assim, o aprofundamento desse levantamento de requisitos, que é onde você vai determinar exatamente tudo que vai ser feito. Quais são os problemas? Por exemplo, se determinada coisa acontecer, como que o software vai ter que reagir? Por exemplo, imagine o seguinte, você vai pensar já antecipadamente, cara, o que vai acontecer no meu sistema, por exemplo, se o usuário chega lá e colocar, por exemplo, na hora de fazer o login, de logar lá no sistema, o cara colocar a senha errada. O sistema vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Vai dar erro? Vai dar uma mensagem para o cara falando que o usuário não existe, que a senha está errada? O que o sistema vai fazer? Como que ele vai responder? Então, esse tipo de detalhes, a gente pensa tudo antes de programar de fato. Tá? Isso já é determinado antes. E, por exemplo, é comum que se use casos de uso para isso, que nada mais é do que um documento que vai descrever, tintim por tintim ali em detalhes, como que o sistema vai responder em cada situação possível dentro de todo o escopo que o sistema vai estar sendo disponível. Então, ali, você começa ali a prototipar, rascunhar mesmo quais serão as telas, quais serão os campos, o que vai ter no seu sistema. E se o cara clicar aqui, vai acontecer o quê? Se o cara clicar lá, vai acontecer o quê? Entendeu? Se o cara colocar tal informação lá no campo, o que o sistema vai ter que fazer? O sistema vai ter que validar, ele vai deixar o cara fazer o que ele quiser, colocar o texto que ele quiser, entende? Isso, por exemplo, a gente determina em uma fase do desenvolvimento do sistema, que é a fase ali de caso de uso, onde a gente chama de casos de uso, que é onde você descreve textualmente ali tudo que o seu sistema vai fazer, e como o seu sistema vai responder em cada situação possível. Então, olha só, a gente pensa num todo antes mesmo de sentar no computador e programar. Beleza? E olha que louco, e por incrível que pareça, tem muita empresa que nem isso faz. Simplesmente senta e sai programando. Claro, é possível? É possível o cara sentar lá e sair programando. Mas a possibilidade da merda é muito grande. Quando você pega, por exemplo, um desenvolvedor sênior que é muito experiente, ele já consegue sentar no computador e sair desenvolvendo as paradas lá e fazer o que ele imagina ali que está na cabeça dele do projeto. Só que, em geral, não é assim que funciona. Você passa por todas essas etapas, tá? De levantamento de requisito, determinar o que o sistema vai fazer, já montar um protótipo, começar a pensar antecipadamente nas reações que esse sistema vai ter, né? Para cada situação. Tá? Que isso aí é a fase de análise do sistema. A gente chama de análise de dados. Você analisar a situação, analisar o problema o qual o sistema vai resolver, e você já começa ali, já pensar, projetar, você começa a ter uma visão mais clara do que vai ser esse programa. Beleza? Antes de você já sentar na máquina e sair programando. Outra coisa que você tem que saber é, beleza, legal, já sei o problema que eu vou resolver, já comecei a descrever aqui como que o sistema deve responder, mas eu não sei como que essa parada vai ser feita. O como vai ser feito, como você vai ensinar o computador a fazer aquilo que você está dizendo que seu sistema vai ter que fazer, por exemplo, cara, imagine o seguinte, meu sistema tem que ser um sistema web que ele vai ter que permitir um login. Vamos programar uma tela de login, tá? Então, a minha tela de login, ela vai ter que abrir no browser, então o cara vai ter que poder acessar ela do Chrome, vai poder acessar ela ali do Internet Explorer, mas o cara também pode acessar ali do celular.
Legal, o cara tem que poder acessar tudo isso. Aí você começa, cara, então o que possibilita, então, eu programar um sistema web que o cara acesse de celular, de web, de qualquer browser e funcione? Aí você já começa, pô, legal, vou decidir qual que é a ferramenta. No caso, por exemplo, eu sou um cara que eu sou especialista em Java. Java permite que isso seja feito. Que você desenvolva lá um site, por exemplo, que seja responsivo e que você possa permitir acessar ele de várias plataformas. Então, beleza, tomamos uma decisão aqui que eu vou ter que fazer o sistema em Java. Legal. Que Java é o quê? É uma linguagem de programação. É o como você vai programar, ou seja, ensinar o seu computador a fazer a tela de login. Então, ok? Pensamos, vamos ter que ter uma tela de login. Como que a gente vai fazer a tela de login? Cara, a gente vai ter que usar uma parada para poder ensinar o computador a fazer isso. E a bloquear, a ensinar ele, por exemplo, a nossa tela de login, não aceitar qualquer login, só permitir pessoas que estejam autorizadas. Ok? Isso a gente faz como? Com uma linguagem de programação. Uma linguagem é o quê? É uma ferramenta que a gente vai utilizar e é ela que vai ensinar o computador a fazer aquilo que a gente quer. Pode ser Java, pode ser C Sharp, pode ser ASP, enfim, pode ser... Tem várias linguagens, pode ser PHP, não importa. Beleza? No meu caso, eu trabalho com Java. Aí tá bom, legal, Castilho. Então eu já sei que eu preciso saber levantar os requisitos, bolar todo o esquema do que vai ser o meu programa antes de querer sentar e sair programando. Eu preciso me aprofundar mais, preciso aprender um pouquinho sobre caso de uso, escrever textualmente ali o que meu programa vai fazer, como que ele vai reagir em determinadas situações. Eu tenho que começar a pensar nisso tudo antes de programar. Aí tá legal, aprendi agora que eu preciso também ali de uma linguagem de programação. Para quê? Para eu poder ensinar o computador como que ele vai fazer aquilo. Como que eu vou exibir aquela tela ali, por exemplo, de login. Aí eu vou ter que usar uma linguagem de programação para isso. Só que aí, cara, o que vai acontecer? Quando você for usar uma linguagem de programação, você vai ter que entender de uma outra parada, que é a lógica de programação. Para você conseguir usar aquela linguagem, você vai ter que entender a lógica de como as coisas funcionam. Para você poder ensinar o computador, cara, se essa situação acontecer, você faz isso. Se essa outra situação acontecer, você faz aquilo. Entende? Para você ensinar o seu programa a reagir às possibilidades que podem acontecer quando você tem um usuário ali interagindo com o seu programa, você vai ter que saber sobre lógica de programação. Legal? Então, bacana. Vou ter que saber de lógica, vou ter que saber uma linguagem para poder programar, tem a parte de casos de uso. Beleza? Aí, cara, eu vou ter que salvar essas informações em algum lugar. Como que eu salvo isso? Velho, você pode salvar os dados em arquivo, que a gente não usa, ou você pode usar um banco de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados nada mais é do que um programa já pronto, que esse programa, o que ele faz? Ele tem um jeito que você utiliza ele, que você consegue armazenar as informações, consultar as informações, consultar essas informações com base no relacionamento delas, ou seja, você consegue dar sentido nas informações que estão armazenadas lá dentro, você consegue consultar essas informações com base no sentido, né, no contexto do seu software, né, dos problemas que você precisa resolver. E esse banco de dados, ele permite você fazer isso. Você salva as informações lá e você consegue consultar depois. Por trás dele, vai ser arquivo. Só que você não sabe como que é. O banco de dados se vira para fazer isso e permitir que tenha uma performance. Ok? Ou seja, que seu programa funcione rapidamente. Para você não ter que ir lá, toda vez que você quer salvar uma informação, você tem que fazer isso no arquivo. Então, o banco de dados serve para isso. Aí, putz, Castilho, quer dizer, então, que para eu fazer um programa de computador, eu vou ter que entender de banco de dados também? Sim. Entende-se que você saiba disso.
pelo menos o básico. Nem todo programador vai mexer com banco de dados, mas praticamente todos fazem isso. E tem que saber. Por quê? Porque senão você não consegue pensar e manipular as informações de uma maneira que você vai também otimizar o como essa informação vai ser consultada do seu computador, para que seu sistema não fique lento, e também como que essa sua informação vai ser armazenada no computador, para que seu sistema também não fique lento, e para que você também não corra o risco de, cara, você armazenou a informação lá de qualquer jeito, aí depois você fala, putz, cara, eu queria saber quem são, por exemplo, as pessoas que foram cadastradas por Ciclano. Aí depois você descobre que, putz, cara, eu não consigo trazer essa informação. Por quê? Porque eu não pensei nisso na hora de salvar os dados. Eu não tenho essa estrutura de dados lá para poder saber como fazer isso. Entende? Por isso que é importante você saber montar o como que os dados vão ser salvos, entender de banco de dados. Ok? São coisas ali que você precisa saber para desenvolver um programa. Ok? E eu estou falando aqui a grosso modo de várias coisas, de vários pontos que você precisa saber para desenvolver um app. Fechou? Eu já passei aqui na live um pouquinho sobre como que eu fiz para aprender a desenvolver aplicativos, ou seja, como que eu fiz para aprender a programar. Então, assim, cara, grosso modo, só resumindo aqui, para a gente seguir também na live. Cara, eu fiz curso de programação. Antes disso, eu fiz curso de rede. Aí eu fui descobrindo. Depois eu fui estudar, cara, livros, por exemplo, quando você pega levantamento de requisitos, cara, tem uma infinidade de livros a respeito. Eu li. Casos de uso, para você especificar bonitinho, seguir estruturas e boas práticas. Cara, eu li, eu estudei para poder aprender. Lógica de programação, eu aprendi no curso de programação. Linguagem de programação, aprendi num curso de Java. Como fazer site, cara, aprendi lá num curso de criação de sites. Como fazer um site Java, aprendi num curso de Java. Como salvar o dado no banco de dados Postgres, cara, aprendi na internet. Sacou? Como que eu fiz para aprender essas coisas? Foi assim, foi na raça. E, cara, qual que é o problema que eu resolvi? Na época que eu aprendi a programar, o que me despertou para aprender todas essas coisas foi, cara, eu queria desenvolver um aplicativo de automação de sistema de pedido para restaurante. Como que eu vou fazer isso? Com base nesse como, aí eu fui aprender todas essas áreas aí. Ok? Então, assim, isso é um apanhado geral de algumas coisas que você tem que saber para poder conseguir se tornar um desenvolvedor bom. Fechou? Isso aí é o que eu fiz, tá? Agora, quais são coisas, por exemplo, quando eu falo, a gente vai falar, cara, aprender a programar, aprender a desenvolver um aplicativo, coisas que aparecem, que a galera reclama muito e vai falar, putz, cara, mas para desenvolver aplicativo tem que ser nerd. Não tem que ser nerd, cara. Você tem que gostar de mexer com o computador e você tem que querer resolver problemas. Se for isso, beleza, vai dar certo para você. Você não tem que ser nerd. Só tem que ser uma pessoa aplicada. Até porque esse conceito de nerd ou não nerd também é muito relativo. Porque falar que o nerd é inteligente não é verdade, porque eu nunca fui inteligente. Eu fui esforçado. Uma pessoa disciplinada. Eu corri atrás, não desisti. Isso sim, nerd, inteligente, não. Mas eu fiz acontecer. Se eu tenho uma dificuldade, cara, eu não desisto, eu vou atrás. Tá? Mas não acho que tem que ser nerd para desenvolver aplicativo. Tem não. Até porque o conceito de nerd é muito relativo. Beleza? Às vezes pode pensar, cara, mas eu não manjo também de matemática, então aprender a programar acho que não vai rolar para mim. Também eu posso te garantir que também não é necessário, porque eu mesmo, cara, eu não sou um exímio em matemática. Cara, eu me viro, eu sei usar planilha, eu sei, sabe, fazer as coisas. Se eu tiver um problema para resolver, eu vou pesquisar, vou ler fórmulas e vou dar um jeito de resolver. Mas, cara, que eu sei de cabeça, longe disso, não sei, cara. Mas eu me viro. Dado um problema, eu vou conseguir resolver. E é o que você precisa saber. Você precisa ser curioso
e correr atrás para até você resolver aquilo. É isso que você precisa para desenvolver um programa, para você ser bom nisso. Tem que ser curioso e tem que ser uma pessoa que pega e vai atrás até resolver. Isso é o dia a dia de um programador. Outra coisa que as pessoas falam, mas isso tudo é muito complicado. Cara, na prática, só acha complicado quem olha só pro... Putz, tem que fazer um monte de coisa. Mas não é, porque no dia a dia, as coisas são simples, na verdade. Primeiro você vai fazer uma coisa, depois você vai fazer outra, depois você vai fazer outra. Você não faz tudo ao mesmo tempo. Saca? Então, não é tão complicado quanto parece. Então, por exemplo, cara, você vai pensar, por exemplo, em levantar os casos de uso, você vai fazer isso numa etapa. Você vai fazer um protótipo, desenhar lá a carinha mais ou menos do sistema, nem que for no papel, você vai fazer numa etapa. Aí você vai programar, é outra etapa. Você vai fazer parte do banco de dados, é outra etapa. Entende? Tudo é feito em pequenas etapas, que é o famoso dividir para conquistar, que todo programador conhece isso. Então, assim, a gente quebra em pequenos probleminhas, pequenas coisas que a gente tem que fazer para poder construir um sistema. Então, velho, não se preocupe em falar, nossa, é muito grande. Não. É como tudo na nossa vida, é feito em etapas. Beleza? Então, não se assuste. Agora eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do jeito errado que a galera tenta aprender programação. Que basicamente é o seguinte: a maioria das pessoas só pensa em aprender a programar do tipo, cara, eu quero fazer a parada funcionar. Então eu quero, tipo, sentar no computador agora, fazer uma tela de login, eu quero, sei lá, fazer um site para vender coisas. Então, sei lá, eu quero fazer o meu site que eu vou vender coisas, tipo, parecido com o Mercado Livre. O cara quer sentar e programar aquela parada. Ele não se preocupa em entender o que tem por trás daquilo. Qual que é o problema que aquela parada resolve? Que é onde está o ouro. O fazer ali em si, botar a mão na massa, é mecânico. É simples. É tão simples quando você aprender uma linguagem, você vai pegar e falar, eu tenho que fazer isso, você vai lá, senta e faz. Agora, você entender por que aquilo existe, como que eu vou criar uma parada para resolver um problema parecido com esse, ir lá e determinar, se o cara clicar aqui vai acontecer isso, se o cara clicar lá vai acontecer aquilo. Cara, se o cartão do meu cliente não passou, o que vai acontecer? Sei lá, a operadora de cartão recusou o cartão do cara, como que o sistema vai reagir? Entende? São coisas que você tem que entender, você sabe? É isso que é o ouro do desenvolvedor de software. Saber prever essas coisas, saber manipular essas situações e não só botar a mão na massa e programar. Que é o programador em si, né? E a maioria das pessoas querem simplesmente aprender a programar. Que é, você me manda fazer uma tela de login, eu faço. Você me manda fazer uma consulta, eu faço. Você fala para eu montar uma lista de X produto, eu faço. Entendeu? E não é isso. Programar vai muito além disso, que inclusive é o que a gente chama de desenvolver, né? A gente conhece como desenvolvedor aquele cara que ele sabe pensar em todas essas coisas. No levantamento de requisito, no banco de dados, na otimização, como fazer o negócio funcionar melhor, como a usabilidade ser mais amigável para o usuário, para o cara que está usando o aplicativo. Será que o cara vai subentender, vai conseguir usar sem eu ter que explicar para ele o que o sistema faz? Entende? Pensar em todas essas coisas é o que a gente começa a fazer, ou começa a considerar que você se torna um desenvolvedor. Porque você consegue pensar no todo, e não só no sentar, programar, sabe? Escrever código. Não, é além disso. O você se tornar um cara foda é além disso, é você saber pensar no todo e considerar todas essas variáveis aí. Então, assim, a maioria da manada quer só aprender a codar. Não é só isso. Codar é uma etapa. Você tem que aprender o todo ali. Beleza? Porque, cara, você fala, vai ter um monte de cursinho aí, por exemplo, falar, eu vou te ensinar a fazer aplicativo com React, programe em 7 dias, programe em 21 dias, em 2 meses. Velho,
para você desenvolver uma solução de verdade, comercial, séria, não é em 2 meses. Você não vai aprender isso em 1, 2 meses. Não vai. Tem um monte de coisas ali que são importantes para você se tornar um desenvolvedor foda. Tá? Você aprender uma linguagem de programação ali, beleza, você pode até aprender em 2 meses. Mas o todo, o contexto, construir uma solução vai mais tempo, talvez 1, 2 anos, dependendo da metodologia. Tá? Só que aí você se torna um cara porreta, que consegue qualquer trabalho, cara. E é valorizado, né? Um cara que cresce. Tem muita gente que o que faz? Aprende só a codar e aí passa a vida inteira ali como programador. Tipo, o cara entra lá, beleza, conseguiu um trampo de programador júnior. E o cara fica como júnior ali 3, 4 anos. Aí ele passa para pleno. Aí ele fica mais, tipo, 10 anos, cara. Eu conheci plenos, desenvolvedores, programadores plenos, que, cara, o cara tá pleno 10 anos programando, programador pleno, velho. Pelo amor de Deus, tá uma vergonha na cara. Saca? É o cara que só aprende a linguagem, só aprende o pôr em prática, sabe? O programar e lá desenvolver o que alguém manda. E o que eu defendo é você saber o todo. É você não só correr atrás do saber programar, correr atrás do todo mesmo, porque aí você se torna um cara disputado, você se torna um cara realmente valioso para o mercado, que é o que falta. Gente para codar, beleza, a gente precisa, as empresas precisam de gente só para fazer isso. E é até bom para a gente, em alguns casos, a gente precisa de braço, a gente precisa de braço na equipe para programar e a gente precisa de gente pensante também para poder comandar isso. Aí eu te pergunto, você quer ser pensante ou você quer ser braço? Se você quer ser braço, beleza, aprende só programar. Se você quer ser um ser pensante para ser chefe, para ser líder, para ter uma carreira grandiosa e crescer rapidamente, aí você tem que pensar nas outras coisas também. Beleza? Então, não é só linguagem de programação. Então, vamos lá. O jeito certo de você aprender a desenvolver aplicativo. Primeiro, cara, vai aprender. Eu recomendo que você aprenda aí um pouquinho sobre levantamento de requisitos, vai estudar, nem que for para você pegar um livro a respeito, pesquise, procure e leia, tá? Não importa, não vou necessariamente dar indicações. Eu estou passando alguns passos de coisas que você tem que fazer, beleza? Então vai ler um livro aí de levantamento de requisitos, vai aprender lógica de programação com uma linguagem de programação. Cara, aprende, lê alguma coisa sobre análise de dados, levantamento de requisitos ou estrutura de dados, cara. Vai ler. Isso vai te ajudar. E claro, você aprende a linguagem de programação. Bicho, se você fizer isso e ainda for estudar, pelo menos dá uma lida, cara. Pega algum livro sobre, sei lá, cara, engenharia de software. Lê um livrinho de engenharia de software para você sacar. Aí você vai entender do que eu estou falando. Você vai ter uma visão, cara, que quase ninguém tem do todo. Então, assim, engenharia de software. Se você fizer isso, você vai estar se preparando para se tornar um cara muito bom de desenvolver aplicativos. E vai conseguir fazer isso com qualquer coisa. Por exemplo, o que eu prego, se você se desenvolver seguindo o que eu prego como metodologia de aprendizado de programação, torna você apto a, por exemplo, cara, surgiu uma linguagem nova, você pega, aprende e faz a parada. Sabe? Coisa do tipo, eu quero desenvolver um aplicativo nativo para o Apple, para o meu iPhone. Você consegue. Você senta, lê um livrinho ali e começa a programar. Saiu uma linguagem nova para desenvolver para o Android, que é super rápida ou bonita, com alguma coisa bonitinha que você quer. Cara, você lê, vai lá e põe em prática. Depois que você estudou a metodologia que eu prego, cara, você desenvolver uma coisa diferente, uma tecnologia nova, você faz assim, ó, rapidinho, no instalar de dedos. Tá? Então, por exemplo, aí você fala, tá, beleza, Castilho, mas eu quero começar, eu gostaria de, sei lá, aprender Java, por exemplo. Quer uma dica aqui simples para você? Tem um livro que ele chama Use a Cabeça Java.
tá? Use a Cabeça Java, que é de uma série chamada Use a Cabeça. A série Use a Cabeça, ela usa umas paradas muito loucas aí de aprendizagem acelerada, de retenção de conhecimento. É muito massa mesmo, é um livro muito gostoso de ler. Eu sempre gostei dos livros dessa série, eu já li vários, tá? Por exemplo, se você pegar esse livro, você vai ter um apanhadão geralzão, de tipo, de lógica, de resolver problema, de programar, e vai aprender um pouco de Java ali. Você vai conseguir fazer um Hello World entendendo várias etapas e não só a linguagem em si. Isso é legal, é um bom primeiro passo, por exemplo, se você quer fazer isso sozinho. Pega esse livro, não é caro, compra ele e lê, e rapidão você lê ele. Se você debruçar nele, acredito que em uma semana você consegue ler e fazer tudo que está nele. Tá aí, primeiro passo. Beleza? E a série Use a Cabeça tem vários livros. É só você colocar Use a Cabeça. Aí você pode puxar vários. Quer o primeiro para começar? Pega o de Java. Depois, lá nas recomendações dele, ele mesmo vai te falar, tal livro aqui é interessante. Você vai lá, pega e lê. Compra o próximo e continua a sua saga de aprendizado. Isso é uma maneira de se aprender, por exemplo, utilizando livros. Por exemplo, eu falei que eu gosto dos livros da série Use a Cabeça, né? Aqui, Isso aqui é um livro da série Use a Cabeça. Esse aqui ensina HTML e CSS, né, com XHTML. Talvez você vai olhar e falar, cara, livro velho da porra, você tá louco? Vai me mostrar um livro antigo? Pra você ter ideia. Esse livro aqui, ele é de... Deixa eu pegar o ano dele aqui, peraí. Em 2006 esse livro. Cara, e aqui tem a base para te ensinar, por exemplo, a desenvolver site. Sabe a casquinha, a parte visual do site? Você pegar um livro desse, por exemplo, você começa a entender a parte de site. Você consegue fazer uma casquinha. Você não vai fazer coisas inteligentes, né? Mosquito aqui, Tá achando que minha testa é aeroporto. E aí, qual que é a sacada que eu ia te dar? Por que eu peguei o livro? Por exemplo, se você pegou esse cara aqui, geralmente, no final, os caras mencionam alguns livros que podem te ajudar. Por exemplo, aqui, você pode pegar o Red First de PHP, Learning Pair, ou Servlet JSP. Por exemplo, Servlet JSP seria uma pegada Java para você construir um site inteligente. Sacou? O livro, ele vai sempre te dando o caminho dos próximos passos. Então, se você pegar um livro, se você seguir, por exemplo, a minha primeira recomendação, do Use a Cabeça Java, ler ele, colocar em prática, e olhar a própria recomendação do livro, comprar o próximo e seguir estudando sozinho, você já consegue se tornar um programador. Tá aí um caminho. Beleza? E de verdade, eu gosto bastante dos livros da série Use a Cabeça. Tem aqui uns 10, mais ou menos, dessa série. Fechou? Acho que eu consegui dar um apanhadão aqui geral de como se faz no aplicativo, beleza? Até!